Salve família vascaína, estamos de volta trazendo vídeo aqui no nosso Mundo Vascaíno para você ficar muito bem informado por dentro de tudo que acontece, que está acontecendo, das falácias que vem falando aí do nosso Vasco, dizendo que o nosso Vasco foi ajudado. Vamos ver o que acha o André Rizek disso. Vamos também trazer aqui o Gaciba, trazendo uma bela explicação para que a equipe direção do América Mineiro aí fique bem informada por dentro das coisas. Vamos ouvir também aí o jornalista falando aí sobre a Operação Salva Vasco. Será que ela existe? Vamos ouvir. E trazer para vocês aí um retrospecto, para você trazer na lembrança toda a perturbação, toda a tribulação que aconteceu com o nosso Vasco até aqui e a virada de chave. Valeu? Vamos lá, vamos ouvir aí a nossa vinheta e logo estaremos de volta. Vasco da Gama, o time da virada, brilho de muito amor, a luta continua, o sentimento não parou. Hoje eu vou Caldeirão, e não há tempo que faça amor. Quero trazer para vocês também aí o que explicou para nós, para a torcida, para todos que acompanham, o Gaciba. Ele explica, veja qual foi a explicação que o Gaciba trouxe para que nós possamos estar por dentro aí dos assuntos de arbitragem desse jogo América Mineiro e Vasco. Bom dia, adorei o protocolo do Covid. Adorei, muito bom. Vamos lá. Vamos lá então, gente. É uma questão do seguinte, veja que o Salum colocou. O Salum é um cara muito efusivo, digamos, nas suas declarações, né? Mas vamos dar uma analisada na questão do que aconteceu. Isso era uma jogada que passaria, né, pela questão, conforme foi colocado por vocês, uma jogada, uma disputa na lateral do campo, a 3 metros do árbitro assistente. E aí, a primeira questão, por que que um árbitro é assistente, por que que um árbitro é central? Eles têm características. O assistente, normalmente, vê o jogo com amplitude, mais largo. E o que que acontece na hora da jogada? Ele está olhando para baixo na disputa da bola. Eu estava vendo o jogo ao vivo, e realmente surpreendeu a todos que estavam vendo o jogo, e quem disser ao contrário, creio que não vai estar falando a verdade, quando foi aberta a janela de revisão. Ué, o cara tirou a bola, né? O detalhe é que as pessoas precisam enxergar que o futebol mudou, né? E a partir de agora existe um árbitro com imagens de vídeo que foram mostradas ao abate. O árbitro de vídeo, vamos deixar o nome, Daniel Nobre Bins, foi quem chamou para a revisão para um possível cartão vermelho. E aí, quando a gente vê as imagens que são colocadas, claramente é um movimento dissociado, no qual há um golpe com alta intensidade. Legal, Abel, senhores, ver o que o Abate colocou na súmula, né? Vocês veem que o relato dele na súmula diz: golpeou o adversário atingindo com o cotovelo fora da disputa da bola. Por que que ele colocou fora da disputa da bola? Porque ele realmente pega a bola embaixo e com o movimento completamente dissociado da disputa, ele golpeia o adversário atingindo o corpo. O Maidana vai ser enquadrado em conduta violenta, não em jogo brusco grave. E isso aí, a pena dele pode aumentar, mas para mim uma interseção muito correta do árbitro de vídeo, uma intervenção muito correta do árbitro de vídeo e a decisão final da arbitragem correta. En passant, né, só para não deixar passar em branco, o presidente dizer, nós escutamos as reclamações, a ESPN escuta pelo menos. Eu não escutava, presidente, quando eu era presidente da comissão de arbitragem, o senhor sabe disso, eu escutava, ouvia e ponderava e colocava a questão do ponto de vista. A respeito da falta colocada, como ele disse que não é uma falta para vermelho, não pode voltar atrás, presidente, o árbitro de vídeo não pode voltar atrás, porque teve uma falta posterior, ele não pode anular uma falta. Se a intervenção tivesse acontecido depois da cobrança da falta, aí sim, ok, o árbitro de vídeo poderia entrar, né? Nesse caso, essa falta que ele disse que foi feita com a sola, mas que não seria para cartão vermelho, seria o caso de falta, ó. Observe que a bola continua em jogo. Se agora vai lá para dentro da área e é gol, ok, lance protocolar de árbitro de vídeo. Como existe uma falta posterior, ó, não acabou em gol,
partir daí, nós temos que marcar. Mas o Gaciba, isso é falta? Eu não vejo. E ele fala em... Não, eu não acho. É uma Eu não acho, mas mim, eu tô só... exato. Não, e eu não consigo, assim, ver... Eu não vi esse lance em slow motion, assim, uma entrada com a sola da chuteira. Não tem sola, não. Violenta. É corpo. É um lance natural. E, inclusive ainda há um tranco do outro jogador do América, que acaba trancando o jogador, por isso ele perde o equilíbrio, não vejo falta. Mas assim mesmo, né? Mesmo que fosse uma falta, né, não seria lance protocolar, o árbitro de vídeo ser acionado. E quanto à última jogada, que ele coloca a respeito da possível falta lá no ataque da questão da falta, ele mesmo diz, né? Vi, sei, não é um lance dentro da área, né? Que ele diz, ele estava com os pés dentro da área, mas aí o que vale é o ponto de contato, né? Nas costas do jogador. A gente está vendo aí em lupa, ó. Como ponto de contato ele é fora da área, não é lance protocolar para o árbitro de vídeo. Se o jogador não se encontrava em situação clara e manifesta de gol, que seria um motivo para o árbitro de vídeo entrar. Não é lance de cartão vermelho, não é lance de pênalti, consequentemente, né, essa jogada não acabou em gol, o árbitro de vídeo não poderia intervir. Erro do árbitro de campo, né? Que foi falta. E o árbitro de campo viu. Exato. Aí erro do árbitro de campo. É uma jogada que ele poderia ter marcado a falta, porque a mim realmente existe, quando o jogador do América prepara para subir, ele é empurrado nas costas, para mim com impacto, isso aí não faz parte do protocolo do Covid, Abel. Você concorda comigo, conosco aqui, que é um exagero nessas reclamações, Gaciba, pelo menos desta vez, no caso do presidente ali da SAF do América, tá atribuindo a arbitragem a situação do América e o Vasco se salvar. Eu acho um absurdo isso. Eu tenho visto algumas coisas que tem uma musiquinha que diz, né, você só colheu o que você plantou, né? Morango do Nordeste, não é isso? Né? Então, eu tenho visto algumas coisas há algum tempo atrás. O que aconteceu? A arbitragem brasileira claramente perdeu a credibilidade e o respeito dos clubes. Isso é claro. Isso é muito claro. A partir do momento que foi se defender o indefensável, se perdeu a credibilidade. Sobrou até para ti, né, Abel? O jogador do Botafogo expulso semana passada disse, olha, isso aí é uma armação contra o Botafogo, estão roubando o Botafogo, viu, Abel? Não sei se era para ti esse recado não, né? Não sei. Acho que era para outra. Mas aconteceu no jogo. Né? Então, eu não sei se ele queria que você falasse aqui no programa, né, no 360, mas esse é um tipo de atitude, e a ESPN transmite campeonato inglês, outros tipos de campeonato, né? E claramente, um jogador que contesta a arbitragem e faz o que fez, no mínimo ele tem a pena dobrada. Aqui no Brasil, não existe isso. Por quê? Se perdeu respeito, se perdeu credibilidade, né? Se perdeu a questão... É normal os jogadores virem a público e dizer que roubaram o clube. Roubaram, é uma coisa normal, é uma coisa natural, tem uma armação, estão roubando e tal. Não é exclusividade do América. E também vou dizer um negócio, o América já foi prejudicado da competição em alguns jogos, inclusive cito o jogo do Bragantino, contra o Bragantino, que houve um equívoco de arbitragem a favor do Bragantino, houve um equívoco sim, mas neste momento pontual, pelo que eu observei no jogo, no contexto geral, eu acredito que aí tem muito a ver com a questão do momento psicológico que o América se encontra. Isso é muito claro. O Maidana é um jogador conhecido por todo mundo, não é um jogador para ter esse tipo de atitude, né? Numa ação dissociada. E é uma questão de querer demonstrar vontade, raça aos torcedores. Só que aí passou do ponto. E aí, ao passar do ponto, ele acabou prejudicando o América. A partir do momento que a direção vem e diz, olha, isso aqui é uma armação a favor do Vasco, o jogador vai achar que fez a coisa certa e vai continuar fazendo. Esse é que é um negócio que a gente tem que começar a prestar atenção. E a comissão de arbitragem, a CBF, gente, trabalhem sempre com os fatos, não tem outra. A primeira coisa que eu aprendi quando eu vim trabalhar na imprensa, nunca briguem contra as imagens. Porque se você brigar contra a imagem, você vai perder o mais importante que existe em todo esse processo, credibilidade. A partir do momento que você perdeu credibilidade, vai virar, né, uma questão de saco de pancada, porque todo mundo vai bater, porque você perdeu credibilidade do que você está falando. Leonardo. Amigos! Vasco!
Será que existe a Operação Salva Vasco? Será que ela existe mesmo? Então vamos ouvir aí o que diz aí o jornalista sobre a Operação Salva Vasco. Operação E ele agora Salva fala Vasco. da Operação Salva Vasco. Ela existe, sim. O Vasco respondeu. Ela está em andamento. Começou lá atrás quando saiu o Barbieri. Depois saiu o Luiz Melo. Aí chegou o Ramon Dias. Todas essas são ações da Operação Salva Vasco. Aí contrataram o Verrete, contrataram o Paier e outros jogadores que entraram no time, o Paulinho, e que melhoraram o time o Rossi. Conseguiram levar os jogos de volta para São Januário com a presença da torcida. Exatamente. A Operação Salva Vasco está em atividade e está sendo bem sucedida, porque o Vasco ontem conseguiu a 3ª vitória consecutiva. E é um time, se você fizer um recorte das últimas 8 rodadas, está em primeiro lugar no campeonato. Nas últimas 8 rodadas, é o time com melhor pontuação. Está empatado com o Bragantino, mas tem um saldo de gols melhor que o Bragantino nesse período. Então, essa operação existe, e existe do próprio Vasco. Agora, usar a expulsão de ontem do Maidana para dizer que há um beneficiamento do Vasco em função de arbitragem, aí, como disse ali o Gaciba, não tem credibilidade. Me parece